Rock somebody. Yeah. Everybody. Muito isso, por exemplo, muitos artistas têm defendido, né, dizendo que direitos trans são direitos humanos, sem perceber quais são os desdobramentos, todos os problemas que advêm disso, né? E rapidamente defende os direitos trans, mas não estão nem aí para os direitos das mulheres também, que é uma empatia seletiva. E a gente vê o tempo inteiro essa sinalização de virtude. E aí as pessoas que não estão entrando nesse barco, porque é isso, se você não entra no barco e você não defende todas as pautas, você não é bom o suficiente, né? Para ser percebido como bom para eles, você precisa aderir a todas as pautas, né? Então você tem que ser um decolonialista, você tem que dizer que a polícia é racista, você tem que dizer que vidas negras importam, que de fato importa, né? Mas como o movimento se organiza. Pô, foda que esses slogans são muito foda, né, velho? Você tem que dizer que vidas negras importam. Que importa também, né? Não é zoeira, não. Organizou e quais são os objetivos, que hoje virou um ódio contra a pessoa branca, literalmente, né? Então, assim, é muito feio que o wokeísmo é um movimento de vingança, é um movimento de muita raiva, né? Você vê pela atitude das pessoas, eu acho, é uma coisa que eu discuto no meu novo livro, que tem atraído pessoas com... O foda é que é difícil, né, velho? As vidas negras de fato importam, tem lá sua importância. É foda. Ah, tem uma certa importância aqui, né, de vida negra, mas... uma personalidade de alto conflito, né, que a gente chama de narcisistas, histriônicos, paranoicos, né? São essas pessoas que o wokeísmo atrai. É muito difícil conversar com essas pessoas. Eu acho que assim é só o diálogo para resolver, mas é difícil você dialogar com uma pessoa que te chama de vaca imunda, por exemplo. Cara. Entende? Que diz que você tem que morrer. Eu, por exemplo, recebo muitas ameaças também, né? E é difícil dialogar com uma pessoa que diz que espera que uma mona te encontre na rua e te espanque. Como é que você dialoga com uma pessoa dessa? Eu diria no mínimo. É difícil. Eu diria no mínimo que é hipocrisia e no máximo que é mau caratismo. Mas o que eu vejo sempre é que essa galerinha do bem mesmo, que se julga superior, quando ela quer atingir uma outra pessoa, ela usa dos preconceitos que ela diz defender, né? Então, chega a induzir que a pessoa é gay, se ela acha que isso vai atingir a pessoa, se a pessoa é negra e de direita ou negra e defende algo que ela não quer, chama de capitão do mato, diz que não entende nada. Isso... Cara, o Frei Gilson mudou o Vilela, né, velho? O que ele fez? O Vilela agora, filho. Foi esse daí do negócio de... Porque antes o Vilela, quando ele tava na entrevista, ele ficou assim, mas por que isso? Ah, mas será que é assim? Agora, tipo, ele tá meio que argumentando junto, tá? Uhum. E depois desse podcast, sabe qual foi o podcast que ele fez? Qual? Ele fez um sobre negócio de que preso tem que se fuder. Um bagulho de movimento carcerário mais rígido, tá ligado, no Brasil. Ele tá meio pra baixo, Vilela. É porque a mulher deixou ele, tu não soube não? Acho que fiquei sabendo, sim. Ele casou com uma mulher que tinha metade da idade dele, alguma coisa assim. Pô, antes que o problema dele fosse esse, cara. Tem um monte de cara aí que casa com mulher da metade da idade e tá dura, não é? O problema do Vilela foi outro, velho. Não dá nem pra comentar aqui, senão... né? Isso, pessoas brancas falando. Ofende mulheres falando que ela tem que ser estuprada, que cospem nela em restaurantes. Vocês sabem do que eu tô falando, o pessoal sabe, né? Pessoas que se dizem do bem, né? Não tem o menor problema em atacar mulheres, atacar gays, atacar negros, quando esses não concordam 100% com essa agenda. Porque é isso que você falou. Você pode ser progressista, você pode ser de esquerda, mas ai de você de criticar alguma coisa dessa agenda que você já é automaticamente colocado do outro lado, né? Uhum. Com certeza. Você, por exemplo, se você disser que, obviamente, é contra o racismo, automaticamente eles exigem que você acredite em todo o set de valores que eles determinam que é uma verdade, que são todos os conceitos, as premissas da teoria crítica racial. Supremacia branca, racismo estrutural, violência policial, né, contra as pessoas negras. E se você não acredita, a defesa... Tu já sofreu porrada de policial, mano? Nunca. Mas tu sai muito de casa? Bastante. A polícia, tipo, passava perto de tu?
Não. Ah, Da reparação histórica, da reparação econômica, da reparação social. Então, assim, se você não adere a tudo isso, então você não é antirracista o suficiente. E isso vale tanto para brancos quanto para pretos. A pessoa negra que não adere a esse campo, ela é vilificada de uma forma além do desumano, porque eles tentam esvaziar a pessoa, eles desumanizam a pessoa de uma forma que é inacreditável. Então, eu já vi pessoas chamando de pau de barro. Então, você não passa de um pau de barro. o que é isso? São sempre O que é pau de barro? Faço a mínima ideia. Mas é alguma coisa chocante, porque o Vila ficou meio... Olha a cara do Vila ali. de pau de barro. Então, você não passa de um pau de barro. Ele não... Na verdade, acho que tá pra morrer. Foi muito chocante, não. Ele tá... Não... Não conhecia não, velho. Sou contra o fascismo. Toma. Tá com isso, não. Ninguém no chat conhece. Sabe que o Vila falou isso meio que de gatilho, tipo, meio que Eu acho instintivamente? que, sim, o jeito que ela comentou, ele reagiu, né, mais ou menos na mesma proporção. Olha o olhar dele, velho. Caralho, o Vila não tá bem não, velho. Tá bem, não. Eles desumanizam a pessoa de uma cara forma dele, que é eita, inacreditável. Então, eu já vi pessoas chamando de pau de barro. Então, você não passa de um pau de barro. Né? São sempre Nossa. Cara, a expressão dele foi tão natural quanto a luz do dia. comparados com objetos inanimados, né? Tem sempre essa ideia de desumanizar a pessoa, que é isso que o wokeísmo faz. O wokeísmo, eu tenho dito que o wokeísmo não defende exatamente as pessoas que diz defender. Por exemplo, no transgenerismo, as pessoas que aderem a essa pauta, elas não estão defendendo as pessoas trans. Elas não entendem que as pessoas trans são um grupo vulnerável e, portanto, deve defendê-lo. Será que quando tiram a câmera do Vilela e porque foi chorar? Acho que não. Eles estão defendendo a ideologia em si. Porque no momento que uma pessoa trans diz, olha, eu acho que todo mundo é livre para ser como quiser, se apresentar como quiser, mas eu não acho que crianças deveriam receber drogas experimentais. Ou, veja, eu sou uma pessoa trans, mas eu sou uma pessoa trans de direita. Essas pessoas são ostracizadas num nível pelo transgenerismo que... Que porra de pergunta é essa, Saraiva? Vocês acham que uma trans deve ser defendida? Como assim? Defendida do quê? Como assim? Não entendi. Você pode ser um pouco mais preciso? Qual é o seu nome, Saraiva? Parece aquelas perguntas casca de banana também. alega defendê-los. Defendida igual a sociedade defende uma mulher biológica. Como é que a sociedade defende a mulher biológica? Né? Então, quando, por exemplo, a gente vê feminista, o feminismo que diz que defende mulheres é o primeiro a atacar essas mulheres. E a gente vai vendo isso nos estudos raciais, a gente vai vendo isso nos estudos decolonialistas, a história se repete o tempo inteiro. Então, o que eles estão defendendo mesmo é a ideologia em si. O único amor que eles têm é pela ideologia, não é pelas pessoas. Se a gente fosse, para entender o que é o wokeísmo, ele surge quando? Qual é um movimento organizado? O que é? Eu acho que o wokeísmo veio de Frankfurt. Is wrong. Como que a gente poderia definir? Então, woke vem literalmente do verbo wake, né, acordar. É o passado do verbo wake. E surgiu, na verdade, dentro do movimento negro. Há relatos muito antes disso, né? Você vê já em algumas músicas, por exemplo, de blues, você já vê o termo woke sendo mencionado, mas não tinha essa conotação ampla política que tem hoje. Então, o woke nasce mais no espectro do... Fique atento à violência com a violência policial. Surge dentro do movimento negro no sentido de stay woke,
continue alerta, continue atento à violência policial. Daí que surgiu. Pô, se for pra repetir coisa que tá no Wikipedia, é melhor botar o Wikipedia, né não? Mas, e se você observar, o wokeísmo ele se proliferou numa velocidade inacreditável depois da pandemia, não foi à toa. Eu espero que todos sejam capazes de lembrar como durante a pandemia, enquanto todos estávamos enclausurados em casa, proibidos de circular, tendo... Que porra é teoria do parasita, né? Obrigado. Ô, meu, bota aqui, por favor. Bote pro café aqui. Essa câmera aqui, tá? Tá bom. Tá bom? Não. Parei de apertar. Ah, de boa. que fazer compras no mercado com 2 metros de distância, 10 mil máscaras na cara e tudo mais. O movimento Vidas Negras Importam foi autorizado. O que é isso? Autorizado. Ele foi autorizado a ocupar as ruas em plena pandemia. Essas pessoas ocuparam as ruas em 2020, depredaram várias cidades, porque foi um movimento muito agressivo. Essas pessoas foram literalmente autorizadas a fazerem aglomerados de pessoas, enquanto todo mundo tinha que ficar na sua bolha. Lembra a história das bolhas? Cada um tinha que ter a sua bolha. Uma bolha não podia se misturar com outra bolha. Você não podia visitar o seu avô. Seu avô morava numa outra casa, você tinha que ver por vídeo só o seu avô. Você não podia tocar em ninguém. Crianças, fecha as escolas. Criança não pode ir para a escola. Tudo isso, né? Vamos lembrar da experiência, porque foi há alguns anos só. Enquanto todo mundo estava isolado, forçando a ser isolado, essas pessoas estavam na rua. Milhares de pessoas, de mãos dadas, abraçadas, gritando, cuspindo uma na outra. Elas foram autorizadas a fazer isso. De Anticorpo sumiu de novo. lá para cá, o termo woke se expandiu e o woke passou a ter um significado um pouco mais amplo do que apenas atento a alerta contra a violência policial. O woke passou, esteja atento às injustiças sociais que vários grupos minoritários sofrem. O problema todo é que quando você passa a ter um monte de grupo minoritário, você cria um problema. Quem é que vem na frente? Porque se todo mundo é vítima ou se todo mundo é oprimido, que grupo vem na frente? E aí eles começaram a criar um outro termo, interseccionalidade, que é uma coisa. Quê? Que mulherzinha chata da peste. Tu acha mesmo? Não sabe que é porque ela tá online, não. Não. Acúmulo de opressões. Então, uma pessoa branca, ela não acumula opressão alguma. Mas uma pessoa negra, ela acumula uma opressão, a opressão que o branco comete sobre ela. Uma pessoa negra que, por exemplo, seja negra e trans, ela tem 2 opressões. Uma pessoa que seja negra, trans e imigrante, por exemplo, nos Estados Unidos, eles gostam de usar o termo latino, já acumula 3 opressões. E nesse acúmulo de opressões, as pessoas vão ganhando Transmigrante poder, negro. porque opressão virou uma moeda política. E aí eles começaram a instituir os programas de diversidade, equidade e inclusão, o famoso DEI. E as empresas passaram a ser recompensadas quando adotavam esses. E pensa comigo, O Vila tá dormindo. tudo isso aconteceu muito durante... Me deu uma cochilada ali mesmo. É. Ei! Calma. a pandemia. De Eu cochilada, inclusão, o famoso DEI. E as empresas passaram a ser recompensadas quando adotavam esses. Agora, E pensa comigo, cochilou. tudo isso aconteceu muito durante a pandemia. É muito Se a meditativo. gente parar para observar, É o falando e que estava refletindo. acontecendo na pandemia? Tantas empresas estavam falindo. Pessoas estavam sendo demitidas Verdade. e muitas, Verdade. especialmente os microempresários, estavam fechando as portas. Não tinha cliente. Quem não conseguiu se reinventar fazendo vendas online, fechou as portas.
Então vieram esses anjos bilionários circulando por aí, oferecendo investimento. Tá pensando? Olha, Agora tá. Uhum. eu salvo a sua empresa, contanto que você implemente tais e tais políticas. E foi assim que um monte de empresa foi salva. Em contrapartida, eles adotaram um monte de coisa woke. E é assim que você passou a ver bandeira LGBT, por exemplo, em loja de roupa infantil. É assim que você passou, por exemplo, a pessoa que mora nos Estados Unidos passou a entrar na loja Target, que é uma loja de departamentos, e você começou a encontrar no departamento infantil ser queer é ser feliz, no departamento de crianças. Né? Ser trans é ser você mesmo e coisas desse tipo. Então, assim, não tem como a gente desatrelar a pandemia do avanço do wokeísmo. Porque foi através da pandemia. Consideremos também que durante a pandemia as crianças estavam dentro de casa, enfornadas, fazendo o quê? TikTok o dia inteiro. Toma. Não é? Então é mais um agravante. Enquanto os pais estavam trabalhando, as crianças estavam ocupadas no TikTok. E a gente tem que olhar o mundo fora da nossa perspectiva de privilégio. Por exemplo, muita gente mora em um apartamento de um quarto. Eu não consigo imaginar o que foi a vida dessas pessoas por meses. Uma criança, por exemplo. Ela falou mesmo isso. Sim. Perspectiva de privilégio. Só me errado de fé, não? Eu pensei que ela tava usando como referência linguística, tá ligado? Uhum. Ah, Eu realmente gostei dela. Ela é bem feminina e expressiva. Cara, ela parece ser uma gente boa. Eu acho ela bonita também. Ela parece gostar de rock dos anos 70, 80. tu acha? Britânico, sim. Sex Britânico, Pistols. Oasis. Sex Pistols, não. É 2000. Oasis é 2000, né? Uhum. Queen. Queen. Ela parece gostar desse tipo de coisa. Pô, mas Queen é fácil. Quem E não gente gosta de boa. Queen, pô? E gente boa. Só que aí ela tá chata pra caralho.